Olá pessoal, vou estar apresentando para vocês agora a oitava atividade da disciplina de Rede de Computadores 2 para o Instituto Federal da Bahia. Basicamente, esse projeto consiste aí a gente ter um servidor DHCP, onde a gente vai estar simulando em duas máquinas diferentes a obtenção desse endereço. Tá? É de primordial importância que as máquinas estejam configuradas como rede interna, ok? Então, na configuração da interface de cada computador, é necessário que esteja em rede interna para que venha simular com perfeito funcionamento aí do DHCP, tá? Então, a máquina 1, nesse caso, a nossa máquina virtual aqui, ela vai ser o nosso servidor, o MA2 vai ser a máquina 2, o MAC3 vai ser a nossa máquina 3, o 2 e o 3 aqui vão ser nossos clientes, e esse cara aqui vai ser o nosso servidor. Tá? Então a gente vai precisar aí instalar o ISC DHCP Server. Eu já tinha instalado ele, então ele só vai verificar se tem algumas configurações, tá? Então nesse primeiro momento vai ser necessário a gente entrar aqui no arquivo de interface, tá? Então nesse cara aqui eu configurei aqui a nossa interface, o EMP0S3. Nele coloquei um IP fixo, nesse caso 10.20.25, poderia ser qualquer outro, tá? Configurei o gateway e a máscara subrede, que nesse caso seria um /24, tá? É de primordial importância que o interface seja como inet DHCP, e nesse primeiro momento para essa interface seria isso, tá? Quando vocês forem configurar a interface, para que ela venha funcionar da melhor forma possível, vocês têm que dar um system ctl restart networking, tá? Dessa forma ele vai reiniciar o serviço e com isso vai efetuar o funcionamento da melhor forma. Depois é só vocês configurarem, verificarem, né, o status. Então aqui já está ativo, funcionando como previsto. Agora a gente vai configurar alguns arquivos necessários. Dentre eles aqui, por exemplo, a gente tem o nosso etc default, tá? Então vou entrar nele aqui, etc default, ISC DHCP -server, tá? Então nele aqui a gente tem um arquivo de configuração. Nele a gente precisa aqui especificar a nossa interface V4, né? Que é o EMP0S3, que é justamente a nossa interface que a gente tem aqui em funcionamento nessa máquina. Só para confirmar, a gente pode dar aqui um IP-C, então a gente vai ter aqui o nosso EMP0S3, ok? Após a configuração daquele arquivo, a gente vai precisar configurar agora o etc DHCP, DHCP-conf. Então a gente vai entrar aqui, DHCP-conf, perdão. No caso é dhcpd.conf, tá pessoal? Vou até corrigir aqui. Ok. Então, nesse arquivo aqui a gente vai habilitar algumas linhas. Nesse caso, o option domain name server, a gente vai colocar, no caso, no range, né, do que a gente especificou lá na nossa máscara. A gente vai habilitar também aqui o DNS Update Style. O Authorized aqui também a gente vai ativar ele, tá? E aqui a gente vai configurar a subnet, né? Nesse caso a gente especifica o range de acordo com a nossa configuração de rede. Nesse caso, a rede que foi adotada foi a 10.20.20.0. Então, a gente especifica aqui o IP da rede e a máscara, tá? Aí aqui a gente especifica o range no qual
as máquinas clientes, né, vão receber esses IPs gerados a partir daqui, então eles vão poder receber aí os IPs aleatórios, né, distribuídos da melhor forma, dentre 10 até 254. Tá? A máscara também, que vão ser distribuídas para os clientes, vão ser a barra 24. Né? E nesse caso aqui, o optional router está como 10, 20, 21. A gente também especifica aqui o host, né? Então, o fixed address, no caso, a gente coloca aqui 10, 20, 25, que foi, no meu caso, né? Foi justamente o IP que eu defini para essa máquina, o prefixo que eu defini para essa máquina. E para esse arquivo, é só isso. Então, a gente pode aqui constatar, né, algumas coisas. Então, por exemplo, quando vocês fizerem essas configurações, vocês vão ter que vir aqui, DHCP server, ele vai reiniciar o serviço. Aqui a gente pode constatar que está ativo, ok? E aí, no caso, para a máquina do servidor, as primeiras configurações seriam essas, tá? É claro que, no caso, a gente agora vai ter que configurar os filhos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente está na máquina 1 aqui, onde é o servidor. Agora a gente vai para o MA2. O MA2, ele está aqui, apesar de ele estar com o usuário Mac 1, mas seria a máquina 2. Então, aqui a gente vai precisar da o apt-get install isc dhcp client, tá? Já tem instalado aqui. Se a gente for dar uma olhada aqui no endereço, tá? Vocês vão observar que ele já pegou automaticamente, né? Só basta a gente fazer a instalação. Sim, só basta a gente fazer a instalação. Porém, é importante também a gente utilizar alguns comandos, tá? A gente pode utilizar aqui, por exemplo, o sudo iplink setdev emp0s3 down. Nesse caso, ele vai derrubar a nossa interface e aí depois a gente pode dar um up, onde ele vai subir a nossa interface novamente. Então, no caso, vamos supor que a nossa máquina aqui não esteja pegando o IP do DHCP do servidor DHCP que a gente criou. Basta a gente fazer um down e o up, que aquele já funciona. Então, se a gente vir aqui, ó, ele já está com o nosso IP. Eu posso fazer uma demonstração aqui para vocês, por exemplo, o nosso MA2 está configurado como rede interna. Então, se eu vir aqui, por exemplo, vou botar como rede NAT, tá? Vou voltar aqui nele. E aqui, novamente, eu vou usar aqueles comandos lá. Down e up. Ok? Vou voltar aqui. Observem que ele pegou aqui um outro IP, né? Uma outra rede, que nesse caso seria a rede aqui interna da minha rede local. Mas não pegou o do servidor DHCP que a gente gerou, né? Como eu já falei, só funciona em rede interna. Então, vou aqui voltar novamente no MA2, configurações, rede interna. Tá? Vou dar um clique aqui. Vou voltar, dar um down, dar o up. Possa ocorrer que ele não pegue de primeira, e aí a gente tem que refazer essa verificação mais de uma vez, mas aqui ele já pegou. Então o DHCP está funcionando e ele pegou o primeiro IP da rede, ok? A máquina 3, por sua vez, é a mesma coisa. A gente vai precisar instalar o apt-get install isc dhcp client, tá? No caso, já tenho instalado aqui e aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? A gente vai dar um down na interface, vai dar um up nela para levantar novamente. Como já está configurado em rede interna, ele já vai pegar o IP automaticamente. Então, se a gente vir verificar aqui, ele já pegou um outro IP aqui, tá? Então, nosso
o nosso servidor DHCP está funcionando como esperado. Muito obrigado, pessoal.